Ah, agora sim. Vai explicar o StreamYard. Vamos lá. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje a gente vai falar de CPEC, porque tem muita coisa que a gente ainda não falou sobre CPEC que precisa ser dita. Você vai entender um pouco do que está por trás do discurso do Flávio, que foi muito bem pensado, eu prometo a vocês. Mas vamos continuar aqui nos Estados Unidos, porque hoje tem grandes novidades. Nós temos, primeiro, um relatório do Departamento de Estado, mas segundo, um relatório do Congresso dos Estados Unidos dizendo que Alexandre de Moraes é um perigo para a democracia brasileira em 2026 e pode afetar o resultado das nossas eleições. Não são as palavras do Paulo, são as palavras do Congresso dos Estados Unidos, e a gente vai falar sobre isso. Eu também quero falar, se der tempo, sobre o Flávio Bolsonaro e a tal do PL da medida protetiva, PL do feminicídio, que muita gente está falando por aí. A gente tem que falar sobre esses assuntos. Tem muito mais coisa, tudo isso e muito mais no programa de hoje, então peço a você, aquilo de sempre, que me faça a gentileza de cravar o dedo no like. É muito importante que você mande, que você clique no like, porque isso sempre afeta muito. Agora, essas pessoas que entram cedo no programa é que determinam a audiência que o programa vai ter. Então, se você botar o seu dedo no like agora, você está ajudando o programa. Se você enviar o programa para os seus amigos e para os seus inimigos, eu vou ser muito grato, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. A gente vai falar hoje sobre relatório do Congresso dos Estados Unidos dizendo, primeiro, tornando explícitas e públicas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes às empresas de tecnologia, e a gente vai entender um pouco de como isso vai afetar as nossas eleições. Mas é muito importante que você tenha o antídoto a isso. E qual é o antídoto contra isso? É você ter uma VPN. Proton VPN é um antídoto a isso. O link está aqui na descrição. Cadê a máscara do Proton VPN? Não, temos um negócio mais bonito. Um overlay mais bonito. Aê! Proton VPN custa R$11 por mês, uma coisa do tipo. R$11 é muito pouco dinheiro para você ter sua liberdade de expressão e segurança de que o que você está falando não está sendo compartilhado por hackers e por outras figuras. Então, o link está aqui na descrição, você baixa. Existe também uma versão gratuita, e por mais que a versão paga, quando você baixa pelo link, ajude o canal, eu não estou nem um pouco chateado se você baixar a versão gratuita. Eu vou gostar muito, porque no final das contas o meu objetivo final é que você esteja seguro e livre para você acessar o que você quiser na internet. Tá aqui o link na descrição, então não perca isso. Também peço a vocês que vejam se estão inscritos no canal. A inscrição no canal é aquele negócio que bomba o algoritmo. Então muita gente, eu sempre digo isso, 1/3 das pessoas que assistem o programa não estão inscritas no canal Paulo Figueiredo Show, que é o canal que transmite o Paulo Figueiredo Show ao vivo. Eu começo o programa de hoje falando sobre o CPEC, porque ontem mesmo eu não fiz o programa porque continuava viajando. Quem acompanhou o programa de quinta-feira viu que eu fiz o programa direto do CPEC, eu estava acompanhando o evento, mas nós... e desde então não consegui fazer o Paulo Figueiredo Show porque eu estava todos esses últimos dias acompanhando o meu amigo Flávio Bolsonaro, e aí trocaram a reunião, tocou horror no planejamento, eu não consegui fazer o programa. Algumas das minhas agendas com o Flávio foram públicas, como o próprio CPEC, e eu acabei não estando junto, mas no encontro que o Flávio teve com o Jason Miller, e outras agendas foram privadas e nem por isso menos importante, talvez tenha sido até mais importante. Eu acho que o saldo desta excursão de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos foi muito positivo, começando pelo CPEC, e é impressionante o quanto a nossa participação do Brasil cresceu, né? Em termos de Brasil, o quanto que o Brasil cresceu. Eu digo que quando eu cheguei lá pela primeira vez, éramos eu e o Nuco Invertebrado cobrindo o evento em 2017. A gente teve um trabalho, a Gazeta do Povo não quis nem pagar a viagem do Eunuco, a gente teve um puta trabalho para conseguir pelo menos fazer um podcast, que depois o Rodrigo Constantino até participou remotamente, eu, Alexandre Eunuco Invertebrado e Rodrigo Constantino fizemos esse podcast lá atrás, né, em 2017, ninguém ouvia falar de CPEC.
Hoje você vê uma dúzia de deputados, senadores, vereadores, influenciadores, pessoas comuns do Brasil, imprensa cobrindo o evento, desde veículos como a Auri Verde, um abraço aí para o meu querido amigo Pitoli, a Timeline, o Alan dos Santos fez uma cobertura longa e detalhada lá do CPEC, até veículos mainstream, como a Folha de São Paulo e o UOL, que são dois veículos, eu classifico de extrema esquerda na mídia, velha mídia tradicional, que estavam lá cobrindo o CPEC. E pela primeira vez, nós tivemos 2 brasileiros falando no palco principal. Isso é muito grande, né? A gente teve o Eduardo Bolsonaro falando e participando de um painel, depois apresentando o Flávio, e aí que deu aquela confusão do negócio dele filmar para mostrar um dia para o pai, e o Alexandre, obviamente, criou uma confusão em cima disso. O Eduardo estava cagando solenemente pro Alexandre. Mas você teve o Flávio Bolsonaro fazendo um dos discursos de destaque com 15 minutos, que é uma duração longa para o CPEC, livre para que ele falasse o que ele quisesse. E ele fez e falou em inglês e falou muito bem. Eu cheguei a ver um comentário na internet de uma pessoa porque eu tenho muito apreço, né? Eu tenho muito apreço, mas até as pessoas boas estão sujeitas a destemperos. E existe uma doença mental, deveria estar no DSM-5, inclusive, que é o Bolsonaro Derangement Syndrome. É uma condição, eu adaptei isso aqui dos Estados Unidos, mas isso é uma condição psicológica, aqui a gente chama de Trump Derangement Syndrome, mas é a condição psicológica que o indivíduo tem, que de tanto odiar o Bolsonaro, ele perde a capacidade de fazer um julgamento objetivo e realista. E essa pessoa, que eu não vou citar aqui justamente para não expor essa pessoa e a família, estava dizendo que o Eduardo Bolsonaro e esse pessoal, estava se referindo a mim e ao Flávio, perdemos o espaço no CPEC e nos Estados Unidos. O post, de novo, eu vou trazer aqui, mas em consideração a pessoa não colocarei o nome aqui. Em tempos áureos, Eduardo seria speaker individual no CPEC, com destaques, rapapés e tempo relativamente longo de fala. Este ano só participou de um painel com 6 integrantes, com uns 5 minutinhos de fala. Dá um grade claríssimo, é só um pequeno sintoma de um fato maior. Esse pessoal perdeu a entrada que tinha nos Estados Unidos. Esse pessoal perdeu. É uma coisa, eu trago porque é uma coisa meio que cômica, né? Porque ao mesmo tempo em que você tem pessoas dizendo que Eduardo Bolsonaro e eu perdemos entrada nos Estados Unidos, você tem a Revista Oeste publicando exatamente o contrário, dizendo que o Eduardo Bolsonaro havia conquistado o espaço no CPEC. Né? Eu fico pensando quem que estaria certo. Eduardo ganhou o espaço ou perdeu? Se você analisar a realidade objetiva, a relação do Eduardo com o CPEC eu sou testemunha disso, absolutamente impressionante. Quem estava lá vê como que o Eduardo circula como dono do evento, praticamente. Né? E isso é facilmente constatável. Eles não escondem isso. A própria Mercedes Schlapp, dona, né, do CPEC, co-presidente do CPEC, cita parte da fala do Eduardo Bolsonaro dizendo que o CPEC era a Copa do Mundo deles. Elogios, coraçõezinhos ao Eduardo, né? Mas o Eduardo perdeu espaço. O cara é citado sempre, todo momento, pelo Matt Schlapp. O Matt Schlapp também fez, a Mercedes fez um post, e o Matt Schlapp, que é o outro responsável, fez a mesma coisa, citou a fala do Eduardo dizendo: quando atacam um de nós, atacam todos nós, se referindo ao Jair Bolsonaro, ao Eduardo e por aí vai. Então, vencido esse argumento esdrúxulo, que a gente vai ver aqui no programa de hoje, né, que o Eduardo ou qualquer um de nós estaremos perdendo espaço aqui nos Estados Unidos, eu passo para o próximo. E esse agora eu vi o meu querido Rodrigo Constantino comentando, dizendo que o CPEC já não é mais o mesmo evento de outrora e não teria mais a mesma importância de outrora e por aí vai. E ele citou, por exemplo, a ausência do Trump. Mas a ausência do Trump não aconteceu porque o Trump não queria ir ou porque o CPEC, que sempre foi o maior evento conservador do mundo, do nada se tornou irrelevante. E essa não é a opinião do Paulo Figueiredo. A secretária de imprensa da Casa Branca também foi perguntada por que o Trump não teria ido ao CPEC. E vejam as palavras da própria.
Switching topics, the president has always attended CPAC. He did not this year. Why did he not attend, and does he believe CPAC is becoming less relevant? No, I don't think he believes that at all. In fact, he loves CPAC and has a very good relationship with the great people who run it, Mercedes and Matt Schlapp. It was just simply for scheduling purposes this year, with it being in Texas. It was best for the president's schedule and what he has on his plate right now not to go. Então o presidente Trump está no meio de uma guerra e o pessoal resolveu fazer um CPAC no Texas. Eu, particularmente, não acho que foi a melhor opção geograficamente falando. O Texas, o Dallas é um lugar, uma cidade muito legal, mas é longe pra caramba, é contramão para todo mundo. O centro do poder é Washington, onde o CPAC geralmente acontece. Quando você muda para o Texas, todo mundo que está em Washington, inclusive o presidente, tem que mudar a agenda, se organizar, passar um tempão viajando, e no momento o Trump não teria como fazer isso. Eu sei exatamente a dificuldade, hoje em dia, que está na Casa Branca, a quantidade de assuntos que tem esperando, wink, wink, para serem tratados pelo presidente, e ele está 100% focado na guerra no Irã. E eu, assim, até sei, o Matt Schlapp teve um problema lá com o hotel, que eles costumavam fazer o evento, é um hotel lá gerenciado por esquerdistas, mas isso acaba dificultando a presença do Trump. Então não foi por falta de prestígio, não foi porque o CPAC está perdendo relevância. Não, a explicação é muito mais simples. E mesmo o evento acontecendo no Texas, só nas enquetes presenciais do CPAC, né, o CPAC Straw Poll, como eles chamam, esse ano foram 1.600 pessoas votando presencialmente. Né? Obviamente a maioria que está lá não vota. Eu mesmo não votei. Não vi quando aconteceu essa votação. Mas o CPAC desse ano, na verdade, teve um aumento de 50% em relação ao ano passado entre os votantes nessa straw poll, que são essas enquetes presenciais. Eu não comento aqui nenhuma inconfidência, dizendo que Eduardo, Flávio e eu tivemos numa reunião privada com os Schlapp, o Matt e a Mercedes, e eles nos disseram que os ingressos estavam esgotados, que eles venderam tudo. Então, não há dúvida sobre a importância e a relevância do CPAC. Aliás, para os conservadores, continua sendo o palco mais importante do mundo. Então as pessoas, por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas deveriam estar muito orgulhosas. O brasileiro tem esse problema de não sentir orgulho quando ele precisa sentir. As pessoas deveriam estar muito orgulhosas de ver um candidato à presidência do Brasil. O nosso candidato à presidência era Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, que agora é vice do Lula, Aécio Neves. Aí agora a gente da direita olha para o palco do maior evento conservador do mundo, onde até 2017, na verdade, a primeira vez que um brasileiro falou, acho que foi 2019, até 2019 nenhum brasileiro jamais tinha falado. E a gente vê o nosso candidato a presidente discursando no palco, onde discursou o Ronald Reagan, porra. Onde discursou o Trump, onde discursou o Jair Bolsonaro, todas as grandes personalidades históricas. E as pessoas ficam achando, não, mas isso não é pouca importância. E o mais importante não é só o fato do Flávio estar no palco mais importante do mundo. O que o Flávio disse. O que o Flávio disse foi muito bacana. Ele começou o discurso de uma forma muito emocional, exaltando o pai e mostrando a situação atual do pai para o mundo. Com a imagem do tweet do Carlos, que foi compartilhado por muita gente aqui no exterior. Né? Depois ele fez paralelos com Donald Trump, explicou a perseguição política que ele e tantos milhares de outros como eu e todos os presos do 6 de janeiro e tantos outros sofremos. Depois ele falou de política externa, falou da política externa desastrosa do Lula, do anti-americanismo do Lula, botou uma foto do Lula no telão ao lado do Nicolás Maduro, abraçadinho. Falou também do momento de caos social, de criminalidade econômica que o Brasil vive, citando inclusive para o mundo o lobby do Lula em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Exaltou o tamanho e as riquezas do Brasil e explicou por que os americanos, que são o público-alvo do CPAC, têm que se importar com o Brasil. E aí é claro que aparece gente reclamando, dizendo que não podia falar isso, que ia dar munição para a esquerda. Ora, o racional é muito simples. Em um governo com o lema
America First, né, a América primeiro, o que você pode fazer para trazer atenção aos problemas do Brasil? Veja, o Flávio explicitamente diz, por que isso é um problema para vocês? Porque ele sabe, graças a Deus é bem assessorado, ele sabe que os americanos estão preocupados com a questão da revolução da inteligência artificial. Isso afeta todas as áreas da tecnologia e é considerada por muita gente como uma nova revolução industrial. E os Estados Unidos sabem que é impossível manter a hegemonia sem liderar esse processo. Mas a verdade é que, para poder continuar a liderar o globo, o americano precisa de uma série de componentes que precisa de minerais que os Estados Unidos não possuem. E hoje eles são totalmente dependentes da China, como bem disse o Flávio, para a importação dos minerais necessários, as baterias de lítio, os microchips, os processadores, os componentes de ligas leves e por aí vai. E essa é uma preocupação deles. E deveria ser nossa também, afinal. Primeiro, nós não queremos que os chineses controlem o futuro do planeta. Segundo, nós já perdemos o barco em todas as revoluções industriais. Seria muito bom que nós estivéssemos juntos dos Estados Unidos nesta revolução que está acontecendo. E o Brasil, e os Estados Unidos, enquanto estão dependentes da China, que tem a maior, por exemplo, reserva de terras raras do mundo e controla vários minerais críticos, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo e tem outros vários minerais críticos. Então, é muito dinheiro no nosso solo que pode ser utilizado para desenvolver o Brasil. A revolução da inteligência artificial, que é interesse dos Estados Unidos, mas melhorar o nosso país, é do nosso interesse. E isso foi muito bem explicado no discurso dele. Aliás, deixa eu passar um trecho antes de continuar. Should really get your attention. Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Right now, America still depends on China for about 70% of rare earth imports, and China controls 70% of global mining and over 90% of refining and processing. Why does it matter? These rare earths are essential for computer. Basicamente, o que ele continuou dizendo que eu estou fazendo, eu achei engraçado que vocês da produção pegaram um vídeo do Space Puberdade, que o cara tá na internet dizendo que não vai votar no Flávio Bolsonaro. E eu já tinha dito desde o ano passado, tinha uma coisa esquisita com esses caras. Me bloquearam no X e tudo mais. Eu falei que o Space Puberdade não era quem as pessoas achavam que era. Mas, enfim, não é esse assunto. O que o Flávio fez foi deixar muito claro que não somos só nós que precisamos dos americanos, mas os americanos também precisam de nós. Então os americanos precisam de nós, e nós precisamos do quê dos Estados Unidos? A gente precisa da ajuda dos Estados Unidos em 3 setores, pelo menos. O primeiro é a segurança, né? Hoje nós temos um país dominado por facções criminosas que oprimem 25% da nossa população, elas como organizações eu não vou falar a palavra aqui para não derrubar o algoritmo, e combatê-las como eles vêm fazendo em outros países da América do Sul, que nos ajudaria muito. A segunda razão é investimento. O Brasil tem uma capacidade de investimento absolutamente irrelevante e que diminui a cada dia porque a nossa dívida pública não para de crescer. Então, o que a gente precisa? De investimento estrangeiro no país para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para gerar riqueza, para gerar oportunidade. E, ora, certamente a maior economia do mundo pode ajudar com isso. E a terceira coisa que o Brasil precisa é se modernizar e ter acesso a novas tecnologias, a essa nova revolução industrial. E os americanos são a maior potência tecnológica do planeta. Então, os Estados Unidos têm o que nós precisamos e nós temos o que os Estados Unidos precisam. Perfeita colocação do Flávio. Logo após, ele fala sobre a liderança deles nas pesquisas e afirma que vai vencer a eleição
o que é muito importante, explicar para os americanos. Nós tivemos um problema muito grande com falta de expectativa de poder da direita no Brasil no ano passado, com a indecisão de quem seria o candidato, todo mundo dizendo que seria o Tarcísio, aí depois as pessoas dizendo que o Flávio não tinha chance. Hoje ele diz, eu estou liderando as eleições, as pesquisas. Saiu mais uma nova do Paraná Pesquisas, inclusive com a liderança do Flávio. Agora, aí o Flávio faz um ponto que é fundamental. E eu sei que muitos de vocês ficaram até chateados com isso. Porque o Flávio diz que vai vencer, mas não quer interferência americana. E ele é absolutamente categórico quanto a isso. Não quero interferência americana. Como foi feita em favor do Lula. Flávio também disse, no palco mais importante do mundo, que Joe Biden interferiu nas eleições brasileiras para eleger o Lula, o que é verdade. Então a demanda dele aos Estados Unidos é que eles, diferentemente do que fez o governo Biden, não interfiram. A velha mídia resolveu deturpar, né? O Estadão veio com o editorial tal pai, tal filhos. Eles tentaram pintar o Flávio como um radical que pede por interferência, faz teorias da conspiração sobre a interferência americana nas eleições de 2022, mesmo que ela tenha sido admitida pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Mas do Estadão, eu acho que o Estadão hoje é o jornal mais lixo do Brasil, dos grandes jornais. Eles disputam ali com o Globo, mas o Globo, como tem a Malu Gaspar, vai muito melhor do que o coitado do Estadão. É uma pena, o Estadão já foi um jornal legitimamente liberal. Mas o que eu digo é o seguinte, nós podemos observar manchete de jornal, mas não devemos ficar preocupados com qual vai ser a manchete de jornal, dizendo se a gente poderia ter falado tal coisa, se a gente poderia ter falado sobre riquezas minerais, porque a esquerda vai explorar isso. Meus amigos, a última preocupação que vocês têm que ter são as manchetes de jornais que ninguém mais lê. Mas ainda que essa seja a sua preocupação, ainda que você esteja preocupado com os jornais, com a velha mídia, a maioria das manchetes foi extremamente favorável ao Flávio. Se você pegar o UOL, o veículo mais de esquerda do Brasil, o UOL diz, no CPEC, Flávio compara pai a Trump e acusa Lula de lobby por Comando Vermelho e PCC. Maravilhoso. Folha de São Paulo, na Home. Nos Estados Unidos, Flávio afirma que Lula é antagonista de americanos e liga petista Nicolás Maduro. Bom ou maravilhoso? Na CNN, outro veículo de esquerda, Flávio nega querer interferência nas eleições, mas pede pressão diplomática. Maravilhoso. Outra da CNN, sem citar PCC e Comando Vermelho, Flávio diz nos Estados Unidos que Lula protege cartéis brasileiros. Outra, Flávio diz que Brasil é solução para os Estados Unidos terem minerais de terras raras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse assunto do PCC e do Comando Vermelho, o último levantamento que eu vi de pesquisa, quase 80% da população brasileira eram favoráveis à designação como grupos do... O brasileiro quer que os Estados Unidos designem o Comando Vermelho e PCC. É um desgaste horroroso para o Lula, a gente já viu, até a Globo News fala esse assunto. Até o Globo noticiou Flávio Bolsonaro pede monitoramento internacional das eleições brasileiras em discurso dos Estados Unidos. Não dava para ter uma repercussão mais positiva que isso para um candidato de direita na imprensa, apesar desta não ter sido a nossa preocupação. Qual foi a nossa preocupação? Foi a repercussão com o público? Em menor grau. Mas qual foi a repercussão com o público? Olha, eu vou cometer aqui uma inconfidência. Mas a campanha do Flávio, obviamente, faz levantamentos de repercussão na internet de todos os assuntos para ver se estão sendo boas ou se estão sendo ruins. Então, eu não poderia compartilhar, mas vou compartilhar mesmo assim, depois eu me entendo com como isso chegou até a mim, mas o jornalista não é obrigado a manter sigilo de material, então eu vou dizer para vocês, a repercussão desse assunto a repercussão foi absolutamente fantástica. Até o dia 29 de março, 55% das menções foram positivas ao Flávio, e só 25% foram negativas. Tá aí, botei até na tela
o levantamento sobre o discurso CPAC. 55 positivas e 25 só negativas. Sempre teremos 25% de negativo, porque a esquerda tem o eleitorado. Mas as menções foram mais positivas na internet do que o Flávio tem de intenções de voto. E tem gente reclamando dentro da direita, né? O problema é que 25% das pessoas que fizeram menção negativa, o problema é que nem todas foram da esquerda, como era de se esperar. Mas tudo bem, vida que segue. Ah, não, mas Paulo, o CPAC foi um negócio de bolha, ninguém falou disso na fila da carne. Eu falo assim, 112 milhões de pessoas alcançadas só pelos posts no primeiro dia. O que também serve para calar um pouco essas pessoas que dizem que o discurso, não pegou bem. 112 milhões de pessoas atingidas, 55% negativo, só 25% negativo. Então a imprensa, no geral, repercutiu de maneira amistosa e positiva. A internet também, as pessoas amaram. Agora, mais do que isso, as pessoas a quem o discurso foi dirigido amaram. E a quem o discurso foi dirigido? Ora, o discurso foi dirigido à comunidade internacional, às pessoas com posição de poder nos Estados Unidos, aos investidores internacionais. E eu posso dizer, depois de 5 dias com reuniões com pessoas absolutamente graúdas, que elas ficaram encantadas com o discurso. Foi unanimidade, não somente pela qualidade, pelo conteúdo, mas pela direção que a política externa do Flávio sinaliza. E isso é fundamental para o nosso objetivo. Mas Paulo Figueiredo, qual é o objetivo de vocês? O que isso vai mudar? Eu falei, ora, se você ouvir o discurso do Flávio, você vai ver, está escrito lá, está dito lá. O que nós queremos é que nós tenhamos eleições livres e justas. O que significa que sem restrições, que tem essas eleições não podem ter restrições nas redes sociais, que é onde o Flávio vai fazer 90% da campanha. Ou seja, sem redes sociais livres, é impossível que nós ganhemos. E a gente vai falar sobre isso hoje, por causa do relatório do Congresso dos Estados Unidos, daqui a pouco. Esse é o primeiro ponto. Precisamos de liberdade nas redes sociais. E o segundo ponto é a questão do, também dito pelo Flávio no discurso, monitoramento internacional das eleições brasileiras. Nós não vamos ter voto impresso em 2022. Eu vejo pessoas que estão presas, em 2026, perdão. Eu vejo pessoas que estão presas ainda. Às vezes as pessoas têm dificuldade. Eu sempre falo, cara, o lema dos Marines é adapt and overcome. Improvise, adapt and overcome. Improvise, adapte e supere. A gente não tem condições ideais. Não vamos ter, não tem como ter voto impresso esse ano. Mas nós podemos ter observação internacional. E não tem nada de errado nisso. Todas as eleições, inclusive a de 2022, contaram com observadores internacionais. Até as eleições americanas contaram com observadores internacionais, inclusive o Barroso. O Barroso foi observador internacional da eleição esquisita de 2020 do Biden contra o Trump. Só que o que acontece? A esquerda sempre utilizou esses observadores, dominava o cenário dos observadores e utilizava para validar as suas falcatruas. Barroso vai aos Estados Unidos atuar como observador das eleições americanas para validar a putaria. E o que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer é trazer a comunidade internacional, essa aliança conservadora que a gente está construindo com a Europa. Fizemos também conversa sobre isso, com Chile, com a Argentina, com El Salvador, com Israel, com o Oriente Médio, para produzir, observar e garantir que as condições... Nós não vamos ter voto impresso, então o que a gente precisa fazer? Criar um efeito mínimo de dissuasão para reduzir as irregularidades. A nossa estratégia é fazer dessa eleição uma eleição grande demais para ela ser alterada, digamos assim. Então a coisa mais importante que a gente tem a fazer, vocês, inclusive todos nós,
A coisa mais importante que nós temos a fazer é criar mecanismo que reduza a quantidade de influência que esses agentes maliciosos possam ter no resultado. Pensa o seguinte, se a capacidade desses agentes maliciosos cair digamos, que eles tenham capacidade de modificar 10% do resultado eleitoral. Se a gente reduzir esses 10 para 1, a gente precisa vencer por uma margem muito menor para a eleição não ser alterada. Se é que você me entende. Wink, wink. Então o discurso no CPAC foi absolutamente incrível para o Flávio, junto à imprensa, junto ao público geral e junto ao público-alvo. Mas, para quem que o discurso do Flávio não foi um sucesso? Ora, para as pessoas que fingiram que ele nem existiu. Centenas de milhões de pessoas viram o discurso a despeito de pessoas que deveriam estar do nosso lado, mas nunca estão. Essas pessoas nunca compartilharam o discurso, não comentaram, muito silêncio. No dia do discurso eu escrevi sobre isso, fiz uma postagem no X, que eu queria ver se a turma da União da Direita ia repercutir o discurso do Flávio nos Estados Unidos. E eu incentivo que as pessoas fiquem de olho. Como que o seu deputado federal repercutiu isso? Como que o seu senador, suposto aliado, hoje um me ligou, tem um tempão conversando comigo, quer ser candidato ao Senado e tal. Eu fui olhar o perfil dele, não tinha uma palavra, ele quer ter o apoio do Flávio. Não tinha nada sobre o CPAC. E as pessoas foram atrás. E começaram a cobrar muita gente. Eu vi essa postagem, por exemplo, com um perfil de um monte de gente lá do X. Vou até me refrescar a memória aqui. Desde políticos, até o presidente do PL, até influenciadores e jornalistas. E nesse grupo aí, as pessoas levantaram, tem muita gente que eu, inclusive, tenho carinho, tenho respeito, tenho admiração, tem a Ludmilla, que é minha amiga querida, tem a Ana Paula. É importante fazer distinções. Eu não sei se de lá para cá, algum desses perfis aí, por exemplo, acordou e resolveu se pronunciar, mas aqui a gente precisa fazer uma separação. Uma coisa é você ser um deputado, um senador do PL, a presidente do PL mulher, o presidente do partido do PL, porque aí você tem a obrigação de fazer o máximo que você puder para promover a candidatura do seu grupo político. Se a pessoa não está disposta a fazer isso, ela está no partido errado, ela tem que sair do partido, tem que ser expulsa do partido. É inaceitável e inacreditável que esse tipo de coisa aconteça. Talvez o presidente do partido esteja mais preocupado em puxar o saco do João Dória enquanto ele fala mal do Bolsonaro. E é absolutamente inaceitável que haja membros do grupo político que não tenham sequer falado sobre o discurso do Flávio. O Flávio está há 5 dias no exterior, voltou para o Brasil, estava 5 dias no exterior. E eu as pessoas estão achando que eu estou falando aqui da Michelle, eu nem estou falando da Michelle, a Michelle é uma só. Eu procuro não me meter muito nessa questão familiar do Bolsonaro, pô, mulher do cara, né? Mas, porque já passou do ridículo, já passou. O PT falou mais sobre o discurso do Flávio, o Globo falou mais do discurso do Flávio do que a Michelle ou do próprio Nicolas. O Nicolas reposta as coisas mais imbecis do mundo, mas não fala do Flávio no CPAC. Alguém a essa altura... Eu avisei vocês, eu avisei a todo mundo aqui, pô. Isso aí não tem o que fazer. Alguém a essa altura do campeonato discorda que as únicas coisas que importam pro Nicolas são o Nicolas? São as histórias onde ele é protagonista? Então, são pessoas que não estão preocupadas com o Brasil, elas estão preocupadas com os seus probleminhas e as suas picuinhas pessoais. São pessoas que deveriam representar a nova política, mas, no final das contas, são políticos preocupados com os seus projetos pessoais. E é por isso que eu estou com o Eduardo, por isso que eu gosto do Eduardo, por isso que é meu amigo, por isso que eu ajudo, por isso que a gente faz coisas juntos. Porque ele faz tudo não para ele, mas para o projeto. Ele cedeu feliz, entusiasmado a candidatura para o irmão. Ele agora, no CPAC, cedeu o espaço que ele teria como speaker principal para que o Flávio tivesse um espaço e uma plataforma internacional para falar.
Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quem foi convidado para falar originalmente foi o Eduardo, não foi o Flávio. A gente fez o meio de campo no meio do caminho para que o Flávio fosse, porque era importante. Totalmente desinteressado parte do Eduardo. Eu vejo ele trabalhando incessantemente para abrir a porta e dar protagonismo ao irmão. E não só o irmão, eu vi em 2022, em 2022, perdão. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 4 anos de idade. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar do Eduardo na campanha de 2022 me falando que não faria campanha para si mesmo e fazendo campanha para eleger uma bancada enorme do PL em São Paulo. É do lado desse tipo de gente que eu quero estar. Eu não quero estar do lado de ególatra. Quantas coisas a gente não faz que ninguém fica sabendo? E a vida é assim, né? Eu não vou ter louro de todas as vitórias, não. Eu quero tirar o regime do poder e eu faço a minha parte para isso. Agora, o que me assusta é que políticos do PL, partido do Flávio Jair Bolsonaro, não levantem a candidatura da própria legenda. Mas eu falei que a gente tinha que fazer separação. Então, esse é um grupo, o grupo dos políticos do PL, dos políticos que querem um apoio, querem estar junto do Flávio Bolsonaro. A outra separação que a gente precisa fazer é sobre influenciadores e jornalistas. Você pega essas pessoas aí, eu citei essas duas porque são duas pessoas por quem eu tenho apreço, a Ludmilla e a Ana Paula. Eles não têm a menor obrigação de cobrir ou repercutir o discurso do Flávio. Absolutamente nenhuma obrigação. O que não significa que eles não possam ser, eles não possam serem cobrados pelo público da mesma forma que eu sou. Mas eles podem fazer como eu faço. Tantas cobranças que eu recebo, que eu cago solenemente. Eu acho esquisito a Ana Paula, que é a comentarista conhecida pelo conhecimento dela em política americana, entusiasta no CIPEC. Aliás, eu a conheci pessoalmente no CIPEC, tendo ouvido o Flávio falar tudo que eu sei que ela acredita e admira, e ter optado por não ter comentado o assunto, eu acho esquisito. Mas ela não tem obrigação de fazer, porque eu estou ocupada. Às vezes as pessoas têm problemas familiares, têm outras coisas para fazer. Não tem obrigação. O mesmo vale para a Ludmilla, que é minha querida amiga, sócia, estava no meu casamento, é uma pessoa que eu adoro. E vale para todos os outros que não fazem parte do grupo político do PL. Eu sou cobrado pelo público o tempo todo. Vocês estão me cobrando aí, devem estar me xingando aí no chat, agora não estou conseguindo olhar, mas devem estar. Uma pessoa acabou de falar, fui. Pô, vai com Deus. Beijo, querido, Deus te abençoe. A gente é cobrado pelo público o tempo inteiro. E aí você aceita, ouve, ignora, faz o que você quiser. O público. Então, se não quiser falar sobre nada, não fala e o público tem o direito. Você tem o direito de ficar calado e o público tem o direito de reclamar, parar de te assistir, te xingar, fazer o que quer. Obrigação quem tem é o pessoal do PL. E há um terceiro grupo, eu ainda faço uma distinção, que são os veículos de mídia. A Oeste talvez tenha dado menos cobertura ao CIPEC do que a UOL e a Folha de São Paulo. Pode ser, no final das contas acabaram fazendo uma cobertura, fizeram boas matérias. Eu coloquei aqui, inclusive, a matéria deles. Eu não faço aqui nem crítica ao veículo. Eu só fico impressionado com esse negócio de veículo de direita achar que a linha editorial deles não pode ser exposta. Eu exponho aqui a linha editorial do Estadão, fiz isso hoje, faço isso direto com o Globo, faço com o UOL. Agora, não vou me furtar de fazer com nenhum outro. Se você tem uma linha editorial supostamente de direita para conseguir assinatura e no final que você passa para os seus assinantes é outra coisa, todo mundo tem o direito de cobrar, pô. Eu particularmente, não acho que isso seja producente ou produtivo, que isso seja feito de forma raivosa, pessoal, com xingamento, com difamação. Mas é bom chamar a atenção para o que as pessoas estão falando. Eu sofro isso o tempo inteiro e levo com naturalidade. Quando eu acho que é algo relevante, a gente, como veículo, jornalista, influenciador, o que quer que seja, a gente tem o microfone. Então, quando eu acho relevante, eu trago os meus pontos de vista, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, etc. Respondo à cobrança do público. Mas as pessoas já. Fui cobrado pelo público, estou sendo atacado. Aí cai no chão e fica em posição fetal. Não tem profissão que você não seja cobrado pelo público. E ainda me deixa mais revoltado porque os influenciadores
e veículos de imprensa, e o que quer que seja, são cobrados pelo público, ficam revoltados e querem colocar isso na conta do Flávio. Eu acabei de ouvir de uma amiga minha que nós estamos afastando muitas pessoas porque o Kim Paim e o Alan dos Santos estão falando X ou Y. E o que o Flávio tem a ver com o que esses caras falam? Ou mesmo com o que eu falo? O Flávio não assiste tudo que eu falo. Semana passada eu estava aqui criticando ele. Daí as pessoas não podem ser criticadas. De vez em quando tem o Constantino, eu falei aqui, meu amigo, gosto muito dele. Tenho admiração pela história dele, pela superação dele. Ele vem, tem que botar fulano na coleira, tem que controlar fulano de tal. Imagina um candidato à presidência da República colocando coleira em comunicador. Então, no final das contas, o meu slogan continua sendo o da direita sem viadagem. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos inclui acima da sua viadagem. É um slogan que continua mais vivo do que nunca. Eu, aliás, falando disso, eu acho o Constantino um exemplo positivo. Ele tá aí com todas essas tretas com o Kim Paim, que eu nem consigo acostumar, acompanhar, porque eu nem sei direito o que está acontecendo, mas falando que tem que botar coleira, não sei o quê. Mas ele reconhece que existe uma preocupação maior, que é tirar o Lula do poder. E a despeito de tudo isso, foi lá e comentou sobre o Flávio no CIPEC, estava dizendo textualmente que tem que ter união para colocar o Flávio no poder e por aí vai. Postura exemplar. Agora, no final das contas, tretas à parte, a pessoa gosta de uma tretinha, tretas à parte, esse trabalho internacional do qual o CIPEC faz parte tem frutos. É objetivo. Apesar das críticas, dos xingamentos e tudo mais que a gente também recebe, tem muita coisa da difamação, o trabalho continua e tem muita coisa acontecendo, com efeitos, inclusive, vindos do governo americano. E a gente vai falar sobre isso depois desse rápido break de 1 minuto e meio. O que muita gente ainda não entendeu é que a guerra principal não é direita versus esquerda, é cidadão comum versus estrutura organizada. Existe um sistema no Brasil. Ele junta política, mídia, parte do judiciário, interesses econômicos e a máquina de reputação. Por muito tempo isso ficou escondido porque a grande imprensa, a Globo News, esse eixo, funcionava como um porta-voz elegante do consenso. Eles não te representam, eles te conduzem. E aí vem o ponto central. Se você acha que o conteúdo é de graça, que você está aceitando receber esse tipo de conteúdo da Globo de forma gratuita, você está aceitando ser conduzido sem perceber. Não existe conteúdo gratuito. Sempre tem um pagador. Quando o pagador não é o público, é o sistema. E o sistema não financia informação. O sistema financia obediência. Por isso que o modelo por assinatura importa. Ele devolve o poder para o cidadão comum. A assinatura de apoiador com cupom fica por volta de $5 por mês, no caso do Paulo Figueiredo Show. Menos do que um lanche do McDonald's, dá 20 e poucos reais. Em troca, você entra numa camada de conteúdo exclusivo e ajuda a sustentar um jornalismo que não tem dono. Se você quer um nível acima, não só sustentar, mas também participar, existe o Patrono Gold. Além dos benefícios do apoiador, você entra num grupo exclusivo comigo no WhatsApp, tem meu e-mail pessoal para sugerir pautas e participa de uma reunião mensal estratégica. E para quem quer estar perto do centro de análise e assumir responsabilidade real, esse é o caminho. O QR Code está aqui na tela ou o link está na descrição. Não dá para só ficar vendo as coisas acontecerem. Faz a tua parte. Falando em coisas acontecendo e sobre as coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, né, o trabalho que a gente faz aqui, eu começo, hoje tem muito assunto para falar disso hoje, eu começo com uma notícia publicada pelo Metrópolis, cujo título é Governo Trump aponta viés político em atuação de juízes no Brasil. A matéria fala sobre um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos que apontou falhas estruturais no combate aos crimes financeiros no Brasil. Mas essas falhas não são qualquer coisinha. No relatório, os americanos apontam para o fato das decisões judiciais no Brasil terem sido fortemente influenciadas por vieses políticos e que os impactos dessas decisões não estão somente restritos ao Brasil. O Departamento de Estado descreveu a situação dizendo que, no Brasil, abre aspas, juízes agindo com fortes vieses políticos proferem decisões com ampla relevância doméstica e pretendido impacto internacional,
o que permanece sem solução. Isso aqui é como, por exemplo, o STF, ou mesmo a Justiça Comum, soltar um traficante de drogas cuja operação não ocorria só no Brasil, mas atingia também outros países. Né? Você tem noção que o PCC lava dinheiro aqui nos Estados Unidos? Ou as ações dos Estados Unidos, e não é como se fosse um caso isolado, tá? Não, tá? Nesse exato momento, existem investigações em curso contra 4 brasileiros que são suspeitos de lavar 158 milhões de reais de tráfico de drogas aqui nos Estados Unidos, em curso. Então, a leniência e passividade do Poder Judiciário em relação ao crime organizado não é mesmo só um problema do Brasil, é um problema muito sério. Mas, mais do que isso, o relatório critica também a morosidade com a qual o Poder Judiciário aprecia certos casos. Os atrasos judiciais frequentemente levam à prescrição dos processos antes do julgamento. Falo dos traficantes no Brasil presos, que são soltos e que acabam nunca sendo julgados. Para vocês terem uma noção, o relatório diz que os métodos de lavagem de dinheiro das organizações criminosas no Brasil incluem o uso de bancos. Alô, Banco Master. Alô, Daniel Vorcaro. E, claro, imóveis, contas fantasmas em paraísos fiscais, aposta online, as mesmas bets que o Senado Federal queria legalizar, redes financeiras informais. Veja, nós estamos vendo um relatório que é o expediente principal que o Departamento de Estado tem utilizado para avaliar o combate contra o narcotráfico e lavagem de dinheiro por parte dos países que se relacionam com os Estados Unidos. Nós temos um relatório do Departamento de Estado dizendo que o nosso judiciário é politizado. Então, as pessoas muitas vezes entram assim, começam a ouvir falar do nada que os Estados Unidos começam a pensar em designar o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterror. Ora, não é do nada. Tem trabalho por trás, tem documentação, tem colaboração de várias pessoas, tem relatórios, tem revisões, tem contestações. E isso só é possível graças ao trabalho feito aqui nos Estados Unidos. Quando você vê alguém sendo sancionado, como nós temos hoje dúzias de autoridades brasileiras sancionadas, isso é fruto de relatórios e documentos que sustentam essas ações. Então, eu creio que, por exemplo, se o resultado agora for a intensificação do combate ao PCC, o Comando Vermelho, e a designação desses grupos, eu já estaria de bom tamanho. Estaria ótimo. Mas essa nem de longe é a principal notícia do programa de hoje. Eu diria que hoje a gente tem orgulho dos frutos que a gente começou a colher novamente no Congresso dos Estados Unidos. Eu vou fazer... Não vou fazer break, não. Ontem, eu falava no meu X sobre como uma parte fundamental... não vou fazer break, não, mas vou pedir para vocês curtirem o vídeo, porque eu sempre falo... Agora eu vou fazer sempre essa pausa, que é o que eu faço, é o seguinte, eu vejo quantas pessoas tem no canal do YouTube e quantas pessoas tem de curtidas. Aí, vamos lá. Tem... metade das pessoas que estão vendo o vídeo curtiram o vídeo. Então, ou seja, o que eu te peço sempre que é fazer a sua parte, que é curtir o vídeo, as pessoas não fizeram. E podiam fazer, né? Para a gente chegar aí a mais e mais pessoas. A curtida, a interação faz a gente chegar a mais e mais pessoas. Tem uma enquete também para você participar, se você está inscrito no canal Paulo Figueiredo Show. Aí, você viu como é só clicar, só fazer isso, só vocês fazerem isso, já sobe, já dispara a audiência do programa. É impressionante. Impressionante isso. Bom, ontem eu falava no meu X sobre como uma parte fundamental desse trabalho que Eduardo e eu estamos fazendo aqui nos Estados Unidos é trazer luz aos atos clandestinos do regime brasileiro. Nesse ano especificamente, nós precisamos dar mais atenção ainda, uma atenção mais especial à censura que eu abordei no primeiro bloco e à tentativa do STF de manipular o resultado das eleições brasileiras através também desse tipo de mecanismo.
E eu avisei ontem, que hoje nós daríamos mais um passo importante nesse processo de trazer luz aos atos clandestinos. E que a gente entenderia a extensão da perseguição a Eduardo Bolsonaro e a tentativa do judiciário em desequilibrar o jogo político contra o Flávio Bolsonaro. Como sempre, a gente sempre tem, né, os negacionistas, é tic-tac, 72 horas, por aí vai. É isso que, no entanto, 24 horas depois aconteceu exatamente como eu disse que aconteceria, com um novo relatório, dessa vez do poderosíssimo Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. E não fui eu que dei a notícia, não. Vejam o que disse o Metrópolis, que recebeu, através de mim, esse documento com exclusividade. Bota o vídeo do Metrópolis, por favor. É um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras e mostra ordens de Moraes para derrubadas de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. Mas Paulo Figueiredo, você deu notícia para o Metrópolis, para a coluna da Andresa Matais, para o Sampancha, não sei o quê. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet, nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas. Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte Brasileira ordenou o bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Yubi, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Para saber mais, fique no Paulo Figueiredo Show, porque a gente teve acesso, obviamente, ao documento na íntegra, e o título é Ataque... Não fui eu que usei esse Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior. O Caso do Brasil, parte 3. Esse é um documento oficial do comitê, vocês estão vendo aí na tela, é um documento oficial do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, exclusivamente sobre o Brasil, e o Sampancha trouxe algumas afirmações, né? Para além do que eles já citaram, eu separei alguns trechos do documento original que certamente merecem atenção de vocês. Em um dos casos, o relatório diz que o regime brasileiro chegou a enviar ordens para plataformas como o X, mandando derrubar postagens que elogiavam o presidente Donald Trump e criticavam Joe Biden e a USAID. Porque o usuário que publicou o post fez referência às estranhezas eleitorais do Brasil em 2022, dizendo que tudo isso ocorreu com a ajuda do Biden e do USAID. Ora, como confessou o próprio Luiz Roberto Barroso e como disse abertamente Flávio Bolsonaro no palco do CIPEC. E aí vocês começam a entender por que certas coisas estão sendo ditas. Quando eu falo para vocês que nada no discurso do Flávio foi acidental, entendam. O texto traz também uma descoberta que até então eu não tinha visto ninguém comentar. Vocês sabiam que em 24 de setembro de 2025 a Universidade de Stanford
realizou um evento chamado Compliance and Enforcement in Rapidly Evolving Landscape, que reuniu autoridades estrangeiras dos países que construíram o que eles chamaram de uma crescente regime global de censura, incluindo o Brasil. Sim, meus amigos, o Brasil, através do governo Lula, tinha uma representante nesse evento para discutir como eles podem te censurar ainda mais. A representante foi Mariana Ferreira Tielli, vice-cônsul do Brasil em São Francisco. E aí que é engraçado, porque eu cheguei lá no Congresso para uma reunião com eles, para a gente debater os dados e tal, e o que eles tinham. Aí eu sento na mesa de reunião e eles falam assim: você conhece Mariana Ferreira? Aí eu falei: conheço, claro. Mariana Ferreira conheço, claro. Mariana Ferreira foi minha diretora de jornalismo na Jovem Pan. E hoje acho que ela está no SBT Brasil, mas foi minha diretora de jornalismo da Jovem Pan, e foi uma ótima diretora comigo, não tenho nenhuma reclamação, nunca interferiu uma vírgula no que eu falasse. Aí a reportagem: pois é, ela estava lá na reunião sobre censura na universidade. Eu falei assim: a Mariana, a Mari? Não era outra Mariana Ferreira, essa era Mariana Ferreira Tielli, que é vice-cônsul do Brasil, que estava lá, e tinham várias, aquele Julian Eamon Grant, a comissária de e-safety da Austrália, Gerard Graff, enviado sênior da União Europeia para assuntos digitais, Julia Geneletti, responsável pelas políticas do famigerado Digital Service Act, Jonathan Porter, assessor econômico sênior do Office of Communication do Reino Unido. Ora, pega aí, Brasil, Austrália, União Europeia e Reino Unido. Coincidentemente, os países, ou o bloco de países, que mais contribuíram para o complexo industrial da censura exposto pelo governo Trump. E sabe o que os americanos disseram sobre o objetivo desse evento? Eu vou ler aqui para vocês no relatório. O propósito ostensivo do evento era reunir formuladores de política públicas, acadêmicos e experientes especialistas do Vale do Silício para discutir o estado da conformidade da fiscalização das regulamentações existentes relacionadas à confiança na segurança online. Na realidade, essa mesa redonda reuniu autoridades estrangeiras que visaram diretamente minar a liberdade de expressão americana e representam uma séria ameaça à primeira emenda. Reparem no que está sendo dito no relatório. Nós estamos descobrindo que o Brasil, no governo Lula, participou de um evento nos Estados Unidos cujo intuito era cercear a liberdade de expressão no mundo, não só no Brasil, como no Reino Unido, na Austrália, etc., influenciando inclusive os Estados Unidos. E a gente começa a entrar no terreno. Ai, Flávio Bolsonaro quer uma interferência americana. Olha o governo Lula mandando gente para interferir nas nossas eleições através da censura, porque essa é a pauta significativa, a parte eleitoral. Há poucos anos ninguém sabia o que acontecia no Brasil. Ninguém fazia ideia do que ocorreu nas eleições de 2022, da censura que a direita sofreu, e como é que aquela eleição completamente foi parcial em favor do Lula. Ninguém tinha acesso às ordens secretas do Alexandre, até que este mesmo comitê, que foi o comitê dos Twitter Files, começou a divulgar as ordens dos Alexandres, as ordens alexandrinas. E o que os congressistas dizem nesse relatório? Aspas. O irmão mais velho de Eduardo Bolsonaro, Flávio, é um dos principais candidatos à eleição no Brasil, com pesquisas mostrando que ele e o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, estão virtualmente empatados às vésperas das eleições de outubro de 2026. Diz o relatório, não sou eu. As ordens de censura e o lawfare promovidos pelo ministro Moraes contra a família Bolsonaro e os seus apoiadores podem prejudicar significativamente a sua capacidade de se manifestar online sobre temas de importância pública nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira. Não só isso demonstra o que eu sempre disse aqui no programa, que os americanos estão sim de olhos nas pesquisas eleitorais e no cenário brasileiro, que a falta de engajamento prejudicou, inclusive, muito a manutenção da Lei Magnitsky. O Nicolas ficou muito chateado quando a gente falou isso, mas é verdade. Mas demonstra que os americanos estão bem conscientes do que está acontecendo. Que as ordens ilegais do Alexandre contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem, sim, prejudicar a capacidade da gente se manifestar, e do Flávio se manifestar online, sobre os temas mais importantes do Brasil. E a gente viu isso em 2022.
quando era proibido falar que o Lula era abortista, amigo do Maduro, com ligação com o tráfico de drogas. E isso, evidentemente, tem um impacto eleitoral. Sem contar a maquininha. Isso não tem nada a ver com maquininha. Isso torna a eleição desleal. Em outro texto do relatório, eles dizem o seguinte: as ordens do ministro Moraes direcionadas à família Bolsonaro parecem ter caráter punitivo. Somadas às ordens de censura dirigidas àqueles que criticaram ao Supremo Tribunal Federal, essas medidas levantam preocupações de que, olha essa parte, o ministro Moraes esteja usando ordens judiciais para atingir os seus oponentes políticos. Continua o relatório. Essas preocupações são reforçadas pelo fato de que o ministro Moraes esteve entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram pelo recebimento da denúncia criminal apresentada contra Eduardo Bolsonaro, colocando em julgamento, ele é o relator, por sua atuação nos Estados Unidos em defesa da liberdade de expressão e das eleições no Brasil. Essa preocupação, em novembro de 2025, ocorreu ao mesmo tempo que o ministro Moraes expedia ordens às plataformas de redes sociais para obter informações pessoais sobre Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Que o Alexandre tinha dado ordens às plataformas para darem dados pessoais do Eduardo? O relatório continua. Essas ordens e processos podem ser mais do que simples ações retaliatórias por parte do ministro. Elas podem ter, prestem atenção nessa parte, estas ações podem ter implicações para as próximas eleições do Brasil. Embora Eduardo Bolsonaro atualmente resida nos Estados Unidos para defender o seu pai e evitar uma perseguição politizada no Brasil, seu irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, é um dos principais candidatos às eleições presidenciais. E aí entra aquele trecho que eu disse. Faz um momento dessas ordens de censura contra a família Bolsonaro, que impedem a família de se manifestar livremente online nos meses que antecedem a eleição brasileira presidencial, pode levantar questionamentos sobre a lisura. O Congresso dos Estados Unidos está dizendo o seguinte: a máquina de censura do Alexandre de Moraes pode levantar questionamentos sobre a lisura da próxima eleição presidencial no Brasil. Eles continuam. Essas preocupações são ampliadas pelo fato de que o STF expediu ordens de censuras semelhantes contra conteúdo negativo contra o Lula durante a eleição de 2022, que acabou sendo decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos. Essa é a parte mais importante. As ordens do Alexandre sobre o Jair, o Eduardo, o Flávio, não são ordens legais, são ordens punitivas para prejudicar adversários políticos. E isso pode ter implicações para as eleições de 2026. O que o Flávio pediu no seu discurso no CPEC? Que queria liberdade para o povo se expressar e queria eleições limpas. O que 5 dias depois o relatório do Congresso dos Estados Unidos diz? Que há um perigo das nossas eleições não serem limpas e nós não temos liberdade de expressão, como não tivemos em 2022. O Flávio e o Lula estão empatados na pesquisa e aí você vai lá e impede o Flávio ou o grupo político dele. O próprio Jair Bolsonaro, o maior fenômeno das redes sociais no Brasil, está proibido de usar redes sociais. Proíbe de manifestar sobre diversos assuntos que podem favorecer e prejudicar o Lula. Que eleição livre é essa? Eu repito, a gente já viu isso em 2022. Qual era a diferença? A diferença é que em 2022 o Congresso americano não sabia nem que o Brasil existia. Pelo contrário, em 2022 o Congresso era de maioria democrata e o Congresso estava aprovando resolução para que nós não questionássemos o processo eleitoral. 4 anos depois, 180 graus. E você pode me perguntar o seguinte: mas o que vai acontecer agora? É simples, você precisa entender as coisas para não gerar expectativa que não é baseada na realidade. Antes da gente chegar a Magnitsky,
O que a gente teve que fazer? Foram várias audiências públicas, foram reuniões privadas, foram inúmeros relatórios, essa é a parte 3, foram correções de texto, checagem de referência, tem uma burocracia e bastidores que não tem como explicar. Então, tudo que nós fazemos precisa passar pela produção de documentos que oficializam a situação. Agora, a situação do Brasil deixa de ser uma opinião do Paulo Figueiredo e passa a ser uma opinião do Departamento de Estado e do Congresso dos Estados Unidos. Então não é um relatório que vai prender o Alexandre de Moraes, mas vai produzir os documentos oficiais reconhecendo a situação, para que a partir disso os diferentes órgãos tenham capacidade e legitimidade para tomar as decisões. Existem impactos imediatos, né? O primeiro deles é que a ditadura brasileira não consegue mais se esconder. E eu digo isso aqui, Alexandre, eu ainda não tenho condições de te prender ou de te impeachment. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas eu tenho, graças a Deus, a capacidade de fazer com que todos os seus sigilos de ordens clandestinas sejam expostos para todo mundo. É melhor hoje, Alexandre, você emitir ordens abertas ao público. Porque as suas ordens clandestinas, eu vou trabalhar para que todas sejam expostas. Ai, não gostei. Ai, é um absurdo. Você pode me xingar no plenário, você já fez. Você pode mandar o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos cooperar com você. Você já mandou quantos pedidos de cooperação? 4? Pelo que eu li no jornal, 4? Vai mandar o 5º agora? Você pode fazer isso. Reclama com o Trump. Pede pro Joesley reclamar com o Trump. Pro Lula. Pede pro Lula ligar pro Trump e reclamar. Esse Paulo Figueiredo fica expondo as minhas ordens, isso é um absurdo. O fato é que hoje todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu não preciso mais explicar. Antigamente eu ficava assim, tendo que explicar quem era, quem, não sei o que, babá. Hoje eu chego nas reuniões e as pessoas já falam do Alexandre. Ah, aquele careca com a cara de vilão de filme, né? Ora, você não consegue combater um problema que você não sabe que existe. E hoje, o mundo já sabe que existe. E quando o mundo já sabe que existe, por exemplo, um outro efeito difícil às vezes das pessoas entenderem. Todos os processos de asilo, inclusive os que a gente faz na Imigrex, todos os processos de proteção de pessoas que, por exemplo, contra a lista da Interpol, todos os processos envolvendo, por exemplo, no caso do Eduardo agora, todos os processos são de documentos. Se o Alexandre hoje quiser emitir uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro e colocar o nome dele na Interpol, o Eduardo tem documentação oficial do Congresso dos Estados Unidos para dizer que ele está sofrendo uma perseguição política. Na dúvida, a Interpol não aceita. Então você tira o poder do Alexandre. Você garante vários casos de asilo aqui. Mas essa parte é a parte inglória, digamos assim, do trabalho. As pessoas não veem, né, produzir relatório, produzir política pública, criar um entendimento sobre o tema. Então, um alarme destes sendo soado sobre a censura no Brasil é muito relevante para a gente e precede ações. Ações de que tipo? Magnitsky, Paulo? Eu falo, olha, as nossas 2 prioridades desse ano são as que o Flávio disse no discurso dele. Liberdade de expressão e observação do processo eleitoral. Que são justamente o quê? Os 2 grandes objetos desse relatório. Ah, mas Paulo, a Magnitsky, as pessoas criaram fetiche. A Magnitsky pode voltar? Pode, claro, isso ajuda, mas não se prendam a isso, porque a volta da Magnitsky não é a prioridade. Eu quero que ela volte, eu quero continuar trabalhando para isso, mas a prioridade são as eleições limpas e livres o quanto antes. No ano passado, a gente não tinha essa questão eleitoral, por isso a Magnitsky era a prioridade. A gente precisava da Magnitsky naquele momento para que o Alexandre não consolidasse totalmente o seu poder e a gente tivesse chance de lançar um candidato próprio em 2026, que pudesse se manifestar nas redes sociais. Ora, o Alexandre chegou muito próximo de consolidar o seu poder. Mas graças a Deus, ia nos censurar completamente, mas graças a Deus, a Magnitsky fez com que no ano passado o Alexandre passasse mais tempo tendo que se defender do que atacando.
Desde então, a gente não tem mais perfis de redes sociais derrubados. Assim como a Magnitsky causou o conflito entre o Alexandre e o sistema, que hoje nos brindou com o escândalo do Banco Master. Isso é a tal da estratégia de fricção. Ano passado foi um ano de fricção pura e simples. Nós não tínhamos como ganhar a guerra, nós não tínhamos expectativa de poder. Nós tínhamos que criar fricção para o inimigo não avançar tão rápido. 2026 é uma outra realidade, a necessidade é outra. E a gente tem que adaptar, como eu disse, né? Improvise, adapt and overcome. A gente adapta as nossas ações aos objetivos do momento. E eu digo que se você olhar o programa, tenta analisar a coisa de uma forma holística, integral. Olha o programa de hoje. A gente falou do CPEC, a gente falou do relatório do Departamento de Estado e agora do relatório do Congresso americano. Se você for um pouco observador, você vai ver a direção na qual as coisas estão andando. E se você tiver uma ideia melhor, fica à vontade de fazer o que você acha melhor. Eu sou todo ouvidos, inclusive, e nada te impede as pessoas, Paulo, isso não serve, não tem problema. Arregaça as mangas aí e faz alguma coisa que importa. Porque claro que eu queria voto impresso, é claro que eu queria impeachment do Alexandre, é claro que eu queria que a CPI do INSS continuasse. Mas a verdade é que eu não sou sequer nem congressista, né? Essas coisas estão completamente fora do meu alcance. Então, em vez de reclamar as coisas, em vez de eu ficar reclamando das coisas que não estão ao meu alcance, a decisão que eu tomo é fazer o que está dentro das minhas possibilidades, e eu acho que, graças a Deus, estou conseguindo entregar. Bom, aproveitando que o relatório fala tanto do Flávio Bolsonaro, eu quero, antes de encerrar o programa, a gente já está sem tempo aqui, mas eu quero falar com vocês sobre o tal do PL da medida protetiva que o Flávio Bolsonaro protocolou e foi destruído, destroçado nas redes sociais. Será que o Flávio Bolsonaro está certo? Será que está errado? A gente vai conversar sobre isso depois desse break de merchan de pouco mais de 1 minuto e meio. Me espera. Deixa eu te explicar de forma simples e sem enrolação, porque eu sei que muita gente fica na dúvida. Existem 2 níveis de assinatura. 2 formas de você me apoiar. O primeiro é o apoiador comum. Com um cupom na descrição, custa em torno de $5 por mês, dá menos do que o lanche do McDonald's, eu sempre digo. Você entra e ganha acesso a uma quantidade grande de análise e conteúdo exclusivo. É o nível de quem quer sustentar um modelo novo, jornalismo financiado pelo público e não pelo sistema. Mas tem o segundo nível, que é o Patrono Gold. Ele inclui tudo do apoiador, só que adiciona o que realmente muda o jogo. Você tem proximidade e participação. Você entra num grupo exclusivo no WhatsApp, comigo e com os outros patronos. Você tem o meu e-mail pessoal para sugerir pautas, participa de uma reunião mensal comigo e a quantia é uma quantia baixa, uma quantia módica para isso. $49 por mês ou $499 por ano. E por que eu separo assim? Porque não existe conteúdo gratuito. Se o público não paga, alguém paga. Quando alguém paga, esse alguém vira dono do ambiente. O que eu estou construindo aqui é o contrário, um espaço sustentado por múltiplos cidadãos comuns. Isso é o melhor antídoto contra a máquina do sistema. Para assinar é fácil. QR Code na tela ou link na descrição. Você escolhe o nível, que é Patrono Gold ou que é apoiador. Mas escolha conscientemente, porque ficar só assistindo enquanto o sistema trabalha é exatamente o que eles querem. E você pode mudar isso agora, não deixa para depois, não. Vamos às polêmicas, né? Qual foi a opinião? Eu quero ouvir vocês no chat. Qual foi a sua opinião sobre o PL da medida protetiva protocolado pelo Flávio Bolsonaro? Qual foi a opinião? Queria conversar com vocês sobre isso. Quero ouvir a opinião de vocês. Não, maior. Gabriel, não bota assim pequenininho, não, que ninguém consegue ver isso na tela. Grande. Sim, quero ouvir a opinião das pessoas. Eu achei bom, pessoas aqui dizendo. Eu queria conversar com vocês porque eu fui um dos primeiros na direita, assim, a criticar duramente a posição do Flávio Bolsonaro, pública e privadamente, na votação do PL da misoginia, apesar da nossa amizade e da nossa proximidade. Faz parte do meu trabalho comentarista político. Sempre ser justo. Se fizer cagada e o tema for um tema de comentário público, eu vou comentar. Mas agora, para ser justo,
a situação é um pouco diferente envolvendo esse novo PL, que, na minha opinião, não é de todo ruim. Basicamente, o que muda nesse PL em relação ao que já temos aqui é a autoridade policial poder determinar imediatamente a aplicação de medidas protetivas de urgência, se demonstrar de maneira clara e objetiva a justificativa. Não dá nem para entender o meu texto do teleprompter, mas vamos embora. Mas o que muda basicamente é que a autoridade policial vai poder determinar imediatamente a aplicação das medidas protetivas de urgência, né? A partir daí, segue o rito normal da justiça brasileira. E o que eu quero dizer para vocês, eu não quero passar pano, né, mas eu quero explicar, por exemplo, como que essa lei funciona aqui nos Estados Unidos, que tem uma lei muito parecida. Aqui, em caso de risco iminente de violência doméstica contra a mulher, tem que haver um risco iminente de violência contra a mulher, a polícia tem autoridade para solicitar imediatamente a um juiz, mesmo por telefone e 24 horas por dia, o que se chama aqui de EPO, que é um Emergency Protective Order. O nome varia por estado, mas é Ordem de Proteção Emergencial, que é uma ordem de emergência que entra em vigor na hora, sem necessidade de audiência, de nada do tipo. E é uma medida restritiva temporária, aqui nos Estados Unidos em geral, variando por estado, ela demora de 5 a 7 dias, e impede que o agressor se aproxime da vítima e dá tempo para ela buscar uma ordem mais duradoura no tribunal. E tudo isso antes de qualquer processo judicial completo. E é assim aqui na Flórida, é assim lá no Texas, onde foi o CPAC, é assim em quase todos os estados, mesmo os estados de maioria conservadora. Mesmo os estados de direita têm uma lei do tipo. Essa é, em geral, uma pauta aqui nos Estados Unidos bipartidária, é um negócio que vem desde os anos 90. Então, bem antes dos movimentos feministas radicais se tornarem mainstream. E em que pese a diferença de formato das leis de cada país, essa medida já existe assim desde antes do tempo ficar louco, antes do mundo ficar maluco. E claro, a gente vai falar sobre isso, há problemas de falsa comunicação, de mulher doida, inclusive aqui nos Estados Unidos. Quantos casos a gente não viu, vamos falar sobre isso, de acusações sem provas, quantas vezes o sujeito é destruído publicamente antes de qualquer investigação séria. Isso não é teoria, isso vem acontecendo. Aqui nos Estados Unidos a gente teve o Me Too Movement, tivemos várias denúncias, algumas denúncias legítimas, mas um monte de mentira. Lembra do caso do Brett Kavanaugh, hoje juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, é emblemático. Uma acusação de décadas antes, em que afirmaram que ele tinha abusado de uma mulher, impossível de ser comprovado ou refutado de forma objetiva. Então como é que alguém se defende disso? As pessoas tentam destruir a sua reputação, a indicação à Suprema Corte dele quase foi negada, e no final das contas a mulher admitiu que estava mentindo. Tá aí. E no Brasil não é diferente. A gente já viu gente ser linchada publicamente, reputação destruída, mandato ameaçado, tudo com base em acusações frágeis. E isso gera um efeito direto. O eleitor começa a olhar qualquer proposta nessa área com o pé atrás. Não é porque o eleitor de direita seja contra proteger a mulher, mas é porque ele não confia no uso político desse tipo de pauta. Eu normalmente não me meto em problemas conjugais e não vou entrar aqui, mas hoje já é claro aqui o caso do meu amigo, deputado estadual de São Paulo, Lucas Bove. Alô? Eu perdi o meu retorno, mas pelo visto o microfone continua funcionando. Ó, Lucas Bove, isso é coisa com você. Não sei se acabou a bateria do meu fone. Ô, louco. Ah, não, acabou a bateria do transmissor. Vamos lá. Vou ficar sem retorno, né? Paciência. Eu estava falando aqui do meu amigo Lucas Bove, deputado estadual por São Paulo, que
que foi linchado publicamente no caso de uma mulher que é claramente maluca, desequilibrada, tarja preta. Eu falei isso pro Lucas. Aliás, se a Cíntia quiser me processar, ela gosta disso. Não precisa. Basta se fazer um exame toxicológico, provar que tá limpa, e eu retiro tudo que eu disse. Mas o fato é que o cara se ferrou, quase perdeu o mandato, foi cancelado, advogado, deputado que era para ter uma carreira meteórica, para estar disputando eleição para deputado federal, com o mandato em risco por causa de uma doida. Tem isso. Vocês viram agora, nos últimos dias, o caso da Soraya Trambique, que junto com o Lindbergh Farinhas, acusou o deputado Alfredo Gaspar, o relator da CPMI do INSS, de estupro. E depois disse que não tinha o dever de provar absolutamente nada. Não tem dever nenhum de provar absolutamente nada. Não, imagina. Você acusa uma pessoa de um crime grave e não tem o dever de provar absolutamente nada. É uma farra. O problema é que não é nada disso que o projeto do Flávio Bolsonaro trata. O problema não é a lei. Os efeitos do PL proposto são absolutamente defensáveis. Que são o quê? A proteção emergencial à mulher vítima de violência doméstica iminente. Mas o fato é que Flávio apresentou esse projeto dentro de um frame, e a gente falou muito sobre framing aqui, do enquadramento, a gente falou muito sobre isso aqui no programa, em alguns programas atrás, e o Flávio apresenta isso dentro de um frame e de um linguajar feminista. Feminista radical. Sobre o mérito, eu entendo que, como é uma medida temporária, que tem que ser validada pelo judiciário, tanto no modelo americano quanto no modelo brasileiro tem isso, os riscos da inação, ou seja, de não fazer nada, superam os de uma medida protetiva equivocada. Então, quando você olhar esse PL, você fala assim, é uma análise de risco. Os riscos de você não proteger uma mulher sob risco iminente superam os riscos, as consequências do risco de você emitir uma ordem cautelar que vai valer por 48 horas equivocada. Não é perfeito. Como eu disse, tem as doidas. Mas em política não existem soluções, existem apenas, como dizia o Thomas Sowell, trade-offs, escolhas. E você pode concordar com o trade-off ou não concordar. Você pode falar assim, não, eu concordo com a lei por isso, por isso, por isso. Não concordo por isso, por isso, por isso. Mas não é um erro crasso para um candidato conservador como o voto num projeto de misoginia. Então por que o Flávio está apanhando nas redes sociais? E está apanhando muito. Tá? Os levantamentos de menções negativas foram muito impressionantes. 70%, 80% de menções negativas. E por que ele está apanhando tanto nas redes? Eu diria que por dois motivos. Primeiro, o timing. A percepção desse projeto está contaminada não só pelo caso da Soraya Trambique, mas também na semana passada pela escorregada que o Flávio deu em uma pauta que é correlata. E isso gera má vontade do eleitor. A impressão de que o Flávio está fazendo acenos demais a um eleitorado diferente e sem identidade ideológica conosco. E que está tomando o eleitor for granted, né? E eu diria para vocês, eu digo para vocês tranquilamente, não é o caso. O Flávio pode errar, como qualquer um de nós, mas ele não tem a menor intenção de virar um candidato do Centrão, apesar de um número incrível de pessoas no entorno do Flávio que não entendem o movimento político que integram. Infernizam a cabeça do nosso futuro presidente, sugerindo a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Sugerindo que o futuro presidente, que é o candidato que lidera as pesquisas, adote o posicionamento idêntico ao do último colocado. A quantidade de gente que dá conselho desse tipo pro Flávio, assim, chega a me assustar. Eu acho que o Flávio não pode cometer esse tipo de deslize.
Hoje os marqueteiros já deviam estar passando pano, dizendo, não, isso foi bom, entenda como foi bom, é muito bom. É muita gente querendo que o Flávio adote as estratégias como se o Flávio fosse um Eduardo Leite. E gente paga para isso. Se você perguntar para esses caras, você acha que o Flávio deveria dar o rabo? Eles vão falar assim, acho que seria muito bom para a imagem dele queimar a rosca. É muito, muito, muito bom. O sonho desses caras é transformar o Flávio no Eduardo Leite. Só que o Eduardo Leite é em último nas pesquisas e o Flávio é em primeiro. Mas o segundo problema, esse é o primeiro problema, né? Eu diria o seguinte, o primeiro problema é o timing ruim e a má vontade que as últimas pautas compraram do eleitor. O segundo problema tem mais a ver com linguagem. E eu falo bastante sobre a importância das palavras, sobre a gente nunca absorver o vocabulário do inimigo. Falamos também longamente sobre isso. Falamos sobre coisas que nós já falamos, né? Falamos sobre framing, e o problema foi o framing da primeira, como primeiro ponto, e o segundo é vocabulário. E eu falo isso que esse termo feminicídio, isso é uma estupidez. Não se fala feminicídio. Esse termo vem de uma socióloga, uma ativista feminista sul-africana, americana, que é a Diana Russell. Ela começou com essa história de feminicídio no famigerado Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres em 1976. Essa doida começou a comparar o feminicídio era uma espécie de holocausto das mulheres, como se os homens quisessem matar todas as mulheres. A doida dizia, não, o estupro é o comportamento padrão do homem. Eu tô falando, gente, Diana Russell é doente mental. É marxista, feminista de último grau. E ela que popularizou esse termo de feminicídio. E a gente fica repetindo feminicídio, feminicídio, feminicídio. E eu digo o seguinte, você provavelmente não sabia disso, você que está me assistindo. E eu duvido que o próprio Flávio saiba. Virtualmente, nenhum político de direita sabe. Nem o Trump. Então, se você for esperar um candidato de direita à presidência que conheça profundamente esse tipo de coisa, ora, meu amigo, eu me arrisco a dizer que provavelmente Jesus vai voltar antes disso. E Maranata, que venha logo o Senhor Jesus. Mas não dá para esperar que o candidato à presidência seja versado em tudo. Não dá, é impossível. Agora, se o Flávio apoiou isso, então não vou mais votar nele. Desculpa, vou ser bem sincero aqui falando com vocês, do coração, tem algumas pessoas que eu gosto que estão falando desse tipo de coisa. Se você tem dúvida entre Lula e Flávio por conta desse tipo de coisa, você tem, no mínimo, um grauzinho de retardo mental. Raciocinar é ter capacidade de medir as coisas, senso das proporções. Se você tem dúvida entre o regime e Flávio Bolsonaro, porque ele usa o termo feminicídio que não deveria usar, você é retardado mental. Desculpa, um pouquinho que seja, um pouquinho retardado. O Trump não entende essas coisas. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, que aqui ainda é uma coisa impressionante, cara. Sei lá, o Marco Rubio, o J.D. Vance e o Ron DeSantis, que são caras com formações ideológicas, talvez sejam os únicos que saibam disso. No final das contas, o que acontece é o seguinte, uma proposta que no mérito poderia ser defendida, acabou sendo mal compreendida por um erro de timing e uso indevido do vocabulário. E eu acho, em algum grau, isso bom, tá? Paulo, você está dizendo que acha bom o Flávio ter apanhado muito nas redes sociais? Acho porque é importante que vocês, eleitores, não passem pano. É importante dar o seu recado sobre a insatisfação. Porque isso ajuda o político a ler melhor o cenário e a entender que não tem nada dado como certo, não tem eleitor take for granted, não tem nada ganho. O eleitor pode mudar o seu voto, sim.
E é sempre muito saudável que os políticos saibam disso. Para cada 50, imbecis no entorno do Flávio Bolsonaro, que não entendem o movimento político do qual ele faz parte e querem transformar o Flávio Bolsonaro num Eduardo Leite ou num sei lá o quê, um desses milhões de candidatos do establishment, tem que ter 1 milhão de vocês dizendo, opa, isso aí não. Que feminicídio é isso aí? Que porra é essa de feminicídio? O que é isso aí de misoginia? Tá maluco? É importante. Sempre digo, já falei isso pro Constantino no X, não é o Flávio que bota as pessoas na coleira, somos nós que colocamos os políticos na coleira. E todo político sabe disso, e o Flávio sabe disso. Você decidiu ser político, você é um refém do eleitor. E eu garanto a você que nenhuma feminista vai votar no Flávio porque ele escreveu feminicídio. Mas alguns, e eu lamento, porque acho um grau de retardo mental, já disse aqui, vão deixar de votar no Flávio por causa disso. Então, mau cálculo de um projeto que eu volto a dizer, um projeto bom, cara. Esse negócio de questão de violência da mulher é muito séria. A gente tem que ter sensibilidade em relação a isso, cara. Eu tenho casos aqui na família, já vi isso acontecer, amigos próximos. Tem retardado, tem homem maluco que bate em mulher, pô. Tem as doidas que inventam? Tem. Mas se o projeto do Flávio passa, a única coisa que vai acontecer é o cara, ficou 2, 3 dias fora de casa injustamente, vai ter a mesma oportunidade de ver o juiz que ele viu antes. Ah, mas as juízas são feministas, as delegadas são feministas. Olha, isso não é um problema da lei. É um problema estrutural do Brasil. Mas quantas mulheres não poderão ser protegidas de trogloditas loucos? Pô, eu tenho 2 filhas, cara. Eu quero que minhas filhas... Eu sei que a mulher é... E até tem um componente nessa história, né? Os homens às vezes, não, mas as mulheres são tratadas diferentes. É claro que são tratadas diferentes. Nós, a direita, é que sabemos que a mulher é o sexo frágil. Agora eu não posso dizer isso porque, de acordo com o PL da misoginia, isso é misoginia e eu posso acabar preso, né? Mas a mulher é o sexo frágil. A vantagem física de um homem sobre a mulher não é a mesma que de uma mulher sobre um homem, pô. Se você é mais fraco do que uma mulher, desculpa, cara, você tem que, começar a fazer um supino. Não é possível. Então nós somos aqueles que enxergam diferença entre homem e mulher. E, portanto, as mulheres precisam de medidas protetivas diferentes da que nós, homens, precisamos. Mas por que não sai de casa a mulher, tem que sair de casa o homem? Ora, porque a mulher normalmente cuida da família, a mulher normalmente cuida dos filhos. É sempre não, mas nós, conservadores, entendemos que mulher e homem têm papéis diferentes. E, meu Deus, o homem vai ter que sair de casa 2 dias. Porra, e daí? Eu acabei de passar 5 dias fora de casa. O homem está acostumado, a gente sai para caçar desde as cavernas, a gente está acostumado a ficar fora de casa. Eu acho uma bosta ficar fora de casa, mas ninguém morre por causa disso. Você briga com a sua mulher, é normal você sair de casa, tua mulher não é a mulher que sai, geral é um homem, porque é assim. Nós acreditamos, nós, a direita, que acreditamos nesses papéis na sociedade, da diferença do homem e das mulheres, né? Tá bom de programa por hoje. Eu ia falar sobre pesquisa eleitoral, mas vou deixar para comentar amanhã, porque daqui a pouco também vai sair mais pesquisa. Então, pesquisa a gente tem sempre comentando. O bom é que meu amigo Flávio está na frente, inclusive no Paraná Pesquisas, apesar desse deslize da semana passada de misoginia, que aquilo foi uma cagada. E eu falei para ele, fiquem tranquilos. Eu não estou preocupado, assim, com o Flávio ideologicamente, não, tá? Eu acho que vocês deveriam me ouvir, porque... Primeiro porque eu acho que vocês já perceberam que eu tenho uma certa independência. Segundo, porque eu tenho um contato muito mais próximo com ele do que, sei lá, o carrapato do saco do Olavo, que o Flávio não sabe nem que ele existe. Né? O carrapato do saco do Olavo tá lá comentando, o outro que, não, eu tenho contato, passei 5 dias com o cara agora, tô sempre conversando com ele. Então eu não tô preocupado. Eu acho que nós temos um candidato muito bom, de valores conservadores muito bons, que a gente viu falando o que falou no palco do CIPEC.
Então, você vai, não, vou deixar de votar no Flávio por causa disso. Retardinho mental. Retardinho mental. Paulo Figueiredo Show é um oferecimento do João Gabriel, um oferecimento dos meus apoiadores. O João Gabriel ainda chega lá para pagar o Paulo Figueiredo Show. Mas é um oferecimento dos meus apoiadores, em especial os meus patronos Gold. Conta com a edição do João Gabriel, o apoio editorial da Mika Spakoski e a edição de vídeo do grande Gabriel Fernandes. Até amanhã, às 3 horas da tarde, temos mais programas. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Eu deixo você agora com um recadinho final de apoio. Lá vou eu te dizer uma coisa que muita gente não gosta de ouvir. Indignação sem ação é só um jeito elegante de continuar passivo. Todo mundo diz que está cansado da Globo News, da Folha, da manipulação, da distorção. Ok. E o que você faz com isso? Porque enquanto você só reclama, o sistema continua com a mesma vantagem. Dinheiro, estrutura, alcance, influência e capacidade de fabricar a realidade deles. O único antídoto prático contra isso é mudar o financiamento. E é aqui que o jornalismo por assinatura entra. Não é o conteúdo pago, é a escolha do pagador. Se o público não paga, alguém paga. E quando alguém paga, cobra. A assinatura do apoiador do Paulo Figueiredo Show é o básico bem feito. Por $5 por mês, mais ou menos isso, se usar o cupom da descrição, dá menos que um lanche do McDonald's, você acessa análises exclusivas e ajuda a manter esse trabalho vivo e independente. Não é um gesto simbólico, não. É uma decisão financeira que tem consequência política e consequência cultural. Agora, existe uma camada de pessoas que podem fazer ainda mais. E eu falo isso sem moralismo barato. Se Deus te abençoou, se você prosperou, se você viaja, você compra bem, vive com conforto, ótimo. Mas prosperidade exige responsabilidade. Existe gente que tem capacidade real de aguentar um peso maior, de sustentar o que é necessário para o país não virar refém permanente do sistema. E para isso eu criei o Patrono Gold, que é o grupo exclusivo comigo, com e-mail direto, reunião mensal, grupo de WhatsApp. É o nível de compromisso de quem não quer só assistir, quer participar. Você pode assinar qualquer um dos dois modelos, apoiador ou patrono, usando o link de QR Code na tela ou pelo link da descrição. Esse é um ano decisivo. Ficar neutro agora é escolher o lado do sistema. E eu tenho certeza que você, se está assistindo o programa, não está do lado do sistema. Exceto você, Alexandre, que eu sei que assiste o Paulo Figueiredo Show.